O anime se passa no ano de 2022, quando a humanidade finalmente conseguiu tornar realidade um mundo completamente virtual. Nas notícias, uma transmissão semanal de um MMO anuncia o trailer do mais recente jogo Sword Art Online. Ao mesmo tempo, as lojas de videogame estão repletas de longas filas de pessoas em busca do tão aguardado jogo. Logo conhecemos o protagonista, Kirigaya Kazuto, que assistia às notícias enquanto lê uma revista sobre o jogo em seu quarto. A expectativa era tão grande que todas as cópias se esgotaram em questão de minutos, deixando várias pessoas esperando dias para conseguir jogar. Só que esse não é o caso do nosso menino, que já possui seu próprio Nevergear, um capacete especial que, com uma boa conexão de rede, permite entrar diretamente no mundo virtual de Sao. Após conectar, Kazuto cria um personagem chamado Kirito e é transportado para o primeiro andar, a chamada Cidade dos Primórdios, também conhecida entre os jogadores como Lobby. Enquanto anda pela cidade, um jogador chamado Klein o aborda, impressionado com a fluidez dos movimentos de Kirito. Suspeitando que ele seja um beta tester, alguém que já jogou uma versão de testes antes do lançamento oficial, Klein pede para que ele o ensine o básico. Os dois seguem para os arredores, na área de teste, onde Kirito começa o treinamento. Klein luta contra o javali e, apesar de reclamar da dor, Kirito lembra que, por ser um jogo, eles não sentem nada fisicamente. Ele explica o funcionamento dos ataques carregados e, após algumas tentativas, Klein finalmente derrota o javali, recebendo um pouco de experiência. Kirito comenta que, comparado aos outros jogos, aquele javali é equivalente a um slime ou monstro mais fraco. Ele também explica que Sao possui possibilidades infinitas de habilidades, mas sem o uso de magia. Após o treinamento, Klein se impressiona com a imersão e se sente sortudo por ter conseguido uma das 10.000 cópias do jogo. Curioso, ele pergunta como Kirito conseguiu entrar no beta, já que havia apenas 1.000 vagas no Japão. Kirito responde que durante os testes chegou no 8º andar em 2 meses e que, agora mais preparado, levaria apenas 1 mês para chegar lá novamente. Klein está com fome e decide se desconectar para comer uma pizza que havia pedido, prometendo apresentar alguns amigos a Kirito depois. Só que, para a surpresa deles, a opção de deslogar não está disponível no menu. Achando estranho, eles tentam se comunicar com os administradores, mas ninguém responde. Klein tenta forçar o desligamento para não perder sua pizza, mas Kirito lembra que o Nevergear cancela todos os comandos enviados ao corpo a partir do cérebro. A única opção que resta é esperar que o suposto bug seja corrigido, ou que alguém, no mundo real, remova o capacete manualmente. Klein começa a se preocupar, já que mora sozinho. O protagonista, por outro lado, vive com sua mãe e irmã mais nova, e acredita que talvez elas percebam algo errado na hora do jantar. Conforme o tempo passa, o clima fica cada vez mais estranho, sem qualquer notificação ou explicação. De repente, os sinos da Cidade dos Primórdios começam a tocar, e todos os jogadores são teletransportados para a praça central. Lá, uma figura imponente surge do céu e se apresenta nada mais, nada menos como Kayaba Akihiko, criador de Sword Art Online e atual controlador absoluto desse mundo. Ele explica que a ausência do botão de saída não é um bug, mas sim uma característica intencional do jogo. Ninguém pode sair de Sao por conta própria, e qualquer tentativa externa de desligar ou remover o Nevergear resultará em uma descarga letal que destruirá o cérebro do jogador. Segundo Kayaba, alguns familiares já haviam ignorado o aviso e o resultado foi trágico. 213 jogadores morreram, tanto no jogo quanto na vida real. Para provar que dizia a verdade, Kayaba exibe imagens do mundo real, mostrando a imprensa descobrindo o caso e relatando as vítimas. Ele também revela que as funções de ressurreição foram desativadas. Quem morrer no jogo morrerá na vida real. A única forma de escapar é terminar Sword Art Online, subindo andar por andar do castelo flutuante Aincrad, até chegar no 100º andar, onde o chefe final aguarda. Kayaba ainda distribui um item especial, um espelho, que ao usá-lo, todos têm suas aparências virtuais substituídas pela aparência real, causando surpresa e confusão, já que alguns haviam mentido sobre idade, gênero ou aparência. Por fim, ele declara que tudo isso é fruto do seu desejo de intervir no mundo que ele mesmo criou e desaparece no céu, deixando a praça em caos. Diante do pânico geral, Kirito decide deixar o local junto com Klein, propondo que avancem até a próxima cidade, antes que os monstros das áreas próximas sejam caçados e os recursos
escasseiem. Assim, poderiam se fortalecer, ganhar experiência e acumular dinheiro com segurança. Glenn gosta da ideia, mas recusa. Ele não pode abandonar seus amigos que continuam apavorados na praça. Eles se despedem e Kirito parte sozinho para o desconhecido. Um mês se passa e nesse período, cerca de 2.000 pessoas perdem a vida, sem que ninguém consiga sequer completar o primeiro andar. Apesar de sua experiência no beta, nosso garoto ainda não consegue encontrar a masmorra do chefe. Mais tarde, ele aceita o convite de um homem chamado Diabel, que reúne vários jogadores para conversar sobre o chefe e informar que seu grupo encontrou a sala dele. Ao chegar lá, Diabel pede que todos formem grupos de 6 e Kirito acaba excluído, já que a maioria veio acompanhada. Observando um jogador encapuzado, ele se aproxima e propõe que formem uma equipe. O jogador solitário aceita e se apresenta como Asuna. Antes que possam prosseguir com a missão, um jogador chamado Kibao interrompe a reunião, acusando os testadores betas de se esconderem e exigindo que se identifiquem, pois, segundo ele, muitos novatos morreram por pegarem missões difíceis, enquanto os betas ficavam com as mais fáceis para subir de nível rapidamente. Kirito se sente culpado e pensa em sair, entregando seus itens. Porém, um jogador chamado Ejo rebate as acusações, mostrando que os betas criaram um guia para ajudar os novatos. Assim, as mortes não são responsabilidades deles. Com o entendimento esclarecido, Diabel retorna à reunião, avisando que partirão no dia seguinte, às 10 da manhã. À noite, Kirito tenta conversar com Asuna, mas não consegue se aproximar o suficiente para ganhar sua confiança. No dia seguinte, todos chegam até o chefe. Sob o comando de Diabel, derrotam os lacaios que o protegiam, deixando-o vulnerável. A batalha corre bem, até que Diabel tenta dar o golpe final para ficar com a peça rara que o chefe concede. Nesse momento, Kirito percebe que as informações do guia estavam erradas. O chefe está prestes a usar uma arma diferente da esperada, quando tem pouca vida. Ele tenta avisar Diabel para recuar, mas é tarde demais. O chefe o atinge gravemente. Os outros jogadores continuam lutando, enquanto Kirito tenta ajudar Diabel com uma poção. Ferido, Diabel revela que também foi um beta tester e pede para que o Kirito derrote o monstro. O protagonista, junto com sua parceira Asuna, confronta o monstro. Durante a luta, ele percebe que Asuna é na verdade uma garota, mas não dá importância naquele momento, afinal, precisa manter o foco no combate. Porém, em um momento de distração, acaba sendo atingido e fica vulnerável, colocando também Asuna em perigo. Felizmente, Ejo e os outros jogadores distraem o chefe, permitindo que Kirito se recupere. Pronto para o segundo round, ele e Asuna atacam juntos, enfraquecendo o chefe, até que, com um golpe final, Kirito derrota. Como recompensa, ele recebe um manto da meia-noite e o item adicional. Enquanto todos comemoram, Kiba o acusa da morte de Diabel, apontando ele como um beta tester que escondeu as informações. Diante das acusações, Kirito muda de postura. Ele revela a todos que não é apenas um beta tester, mas alguém que já enfrentou monstros muito mais fortes e chegou mais longe que muitos ali. Ele provoca, chamando-os de novatos. Ele veste o casaco e diz que não quer mais ser chamado de beta tester. Agora é algo acima disso, um beater. É tipo um cheater com um beta, sabe? Um beta tester com um cheater, beater e esses nomes inventados. Após a vitória, Kirito se afasta. Asuna tenta segui-lo, mas ele recomenda que ela procure uma guilda para se fortalecer. Em seguida, desfaz o grupo e parte sozinho para o próximo andar. Várias semanas se passam e ele alcança o 11º andar, onde um grupo de jogadores que ele havia ajudado no passado o convida para entrar na sua guilda. Ele aceita e após alguns meses chegam no 20º andar e os membros da guilda, agora com objetivos mais ambiciosos, querem ser reconhecidos, planejando chegar primeiro ao 30º andar. Kirito, no entanto, mantém em segredo que seu nível atual é 48. Certa noite, o grupo conversa sobre o futuro. Economizaram o suficiente para comprar uma casa ou melhorar o equipamento. Kirito sai para treinar no 28º andar e reencontra Glenn, trocando poucas palavras antes de voltar à guilda. Ao retornar, recebe uma mensagem preocupante. Sachi, a única garota do grupo, desapareceu e ainda não voltou. Ele decide procurá-la e a encontra escondida debaixo de uma ponte. Assustada, Sachi confessa ter medo de morrer. E Kirito promete
promete protegê-la até o fim do jogo. E mais tarde, os dois retornam. À noite, sem conseguir dormir, Sachi pede para ficar com ele e Kirito aceita, reforçando mentalmente seu compromisso de proteger a todos como se fosse o líder e guardião do grupo. No dia seguinte, enquanto o líder da guilda sai para resolver a compra da casa nova, os demais, sozinhos, decidem explorar uma masmorra mais difícil. Kirito tenta convencê-los a permanecer em uma área segura no 20º andar, mas os outros jogadores insistem em subir e assim o grupo decide explorar uma masmorra no 27º andar. No início, avançam com relativa facilidade, até que um deles encontra uma porta secreta que leva a um baú escondido. Kirito reconhece o perigo e avisa que é uma armadilha, mas é tarde demais. O sistema de segurança da sala é ativado, bloqueando o uso de pedras de teletransporte. Sem outra saída, são obrigados a lutar, mas um a um caem diante dos monstros. Os únicos sobreviventes são Kirito e Sachi. Ela, tentando desesperadamente chegar até ele para se salvar, acaba sendo morta por um golem. Depois dessa cena nem um pouco traumática, 6 meses se passam, é Natal e Kirito está sozinho no 47º andar, quando compra informações de um jogador especializado, avisando que tarde da noite, sob um pinheiro, surgirá um chefe de evento, Nicholas o Renegado. O rumor diz que ele dropa um item capaz de reviver pessoas. Kirito decide enfrentá-lo sozinho, determinado a tentar trazer Sachi de volta. Lembranças dolorosas voltam, ele se recorda do dia em que contou ao líder da guilda sobre a morte de seus companheiros. O líder, revoltado por Kirito não ter revelado ser um beta tester, acabou tirando a própria vida, pulando de uma ponte. E Kirito também se culpa por ter escondido seu verdadeiro nível. Seguindo as pistas, ele entra na localização da árvore do 37º andar. No caminho, é interceptado por Clan e sua guilda, que tentam impedi-lo de arriscar a vida por um boato. Outra guilda rival, o Caminho Divino, aparece, aumentando a tensão. Clan, percebendo a determinação de Kirito, decide lutar para segurar todos enquanto ele avança. Graças ao sacrifício de tempo que seus amigos lhe dão, Kirito chega até Nicholas e o derrota facilmente, obtendo o item de ressurreição. Ele o entrega a Clan, que havia conseguido dispersar a guilda inimiga. Infelizmente, o item só pode reviver alguém que tenha morrido nos últimos 10 segundos, algo inútil para o que Kirito planejava. Sem mais palavras, ele parte e Clan, emocionado, agradece com lágrimas nos olhos e pede que Kirito viva até o fim, por todos eles. De volta à sua pousada, Kirito recebe uma mensagem gravada por Sachi antes de morrer. Na gravação de Natal, ela agradece pelos momentos que viveram e diz que sabia que morreria cedo. Ao ouvir suas palavras, Kirito chora em silêncio, consumido pelo desamparo e pelo remorso de não ter conseguido protegê-la. 2 meses depois, Kirito resgata uma jovem chamada Cílica, que havia abandonado seu grupo após uma briga com um companheiro. Ela é uma domadora de feras, mas perdeu seu dragão de estimação, Pina, durante o combate. E restou-lhe apenas uma pena, um item que preserva a alma de seu mascote. Cílica descobre que no sul do 47º andar existe uma masmorra chamada Colina das Memórias, onde floresce um item capaz de reviver mascotes. O problema é que ela tem apenas 3 dias antes que a alma de Pina desapareça para sempre. Kirito decide ajudá-la, fornece equipamentos que aumentam seus status em 5 níveis e se oferece para acompanhá-la com a condição de que ela pague as despesas da viagem. No fundo, o verdadeiro motivo é que Cílica o lembra muito de sua irmã mais nova. Juntos, hospedam-se no 35º andar, pois a casa de Kirito fica no 50º e ainda há um longo caminho a percorrer. No caminho, eles encontram o antigo grupo de Cílica, liderado por Rosalia, que provoca a garota, relembrando de forma cruel a morte de Pina. Ao descobrir que Cílica pretende ir até a Colina das Memórias, Rosalina demonstra interesse, mas Kirito decide ignorá-la e segue para a pousada com Cílica. Lá, ele percebe que ela é novata no MMO e explica algumas regras básicas. Jogadores com mau comportamento ficam com o cursor laranja, enquanto aqueles que matam outros jogadores têm o cursor vermelho. Mais tarde, Kirito mostra a Cílica uma esfera mágica, uma miragem que funciona como mapa, revelando a localização exata da colina e a rota que seguirão. Enquanto conversam, Kirito percebe que estão sendo espionados. Ele sai para confrontar o observador, mas o sujeito consegue escapar. No dia seguinte, chegam ao Jardim das Flores, no 47º andar. Antes de seguir para a colina, Kirito entrega a Cílica um cristal de teletransporte para usar caso a situação fique perigosa.
Durante o trajeto, derrotam alguns monstros fracos e Kirito acaba contando sobre sua irmã mais nova, que na verdade é sua prima. Como cresceram juntos, ele a vê como irmã, mas se distanciaram após seu avô, muito rigoroso, matriculá-los em um dojo. Kirito abandonou o treino 2 anos depois, causando a fúria do avô, mas sua irmã interveio, prometendo treinar em dobro. Graças a isso, conseguiu competir em nível nacional. Mesmo assim, Kirito acredita que ela guarda certo ressentimento por não poder seguir seus próprios interesses. Ao chegarem ao topo da colina, conseguem colher a Flor da Ressurreição e decidem voltar para a cidade próxima para reviver Pina, mas no caminho são interceptados por Rosalia, que exige a entrega imediata da flor. Kirito se posiciona para defender Cílica. Ele sabe que Rosalia lidera uma guilda criminosa, mas ela zomba dele por não ter provas, já que o seu cursor está verde. Kirito percebe que não é ela quem ataca diretamente, mas sim seus subordinados, que surgem das árvores com cursor laranja. Kirito pede a Cílica para manter o cristal de teletransporte pronto e avança contra os inimigos. Ao reconhecerem o espadachim negro, o jogador solitário de túnica escura e uma espada longa, os subordinados hesitam, mas Rosalia os incentiva a atacar. Eles lançam golpes poderosos, mas Kirito os derrota com facilidade, regenerando-se a cada ataque e acaba enviando todos para a prisão usando o cristal de teletransporte. Mais tarde, na pousada, Kirito pede desculpas a Cílica por tê-la enganado. Desde o início, sua intenção era usá-la como isca para capturar Rosalia. Ele revela que faz parte do grupo de frente e que precisava voltar para suas responsabilidades. E a garota entende a situação e não guarda mágoas. Depois disso, Cílica revive Pina e, animada, promete contar a ele sobre a experiência de ter alguém que se sente como um irmão mais velho. Muito tempo depois, reencontramos Asuna, que agora é vice-comandante da guilda dos Cavaleiros da Irmandade de Sangue. Durante uma reunião com outras guildas, ela apresenta um plano para derrotar um boss, que envolve sacrificar diversos NPCs. Kirito é contra, mas acaba aceitando, já que os NPCs fazem parte do jogo e se regeneram com o tempo. Logo, o sacrifício não é permanente. Após a reunião, Kirito está descansando sob a sombra de uma árvore, quando Asuna aparece para reclamar que ele está relaxando, enquanto seus companheiros lutam na masmorra. Ele a convida para experimentar a sensação de deitar na grama, sentir o vento e o calor do sol. Asuna aceita, acaba adormecendo e, ao acordar envergonhada, o convida para comer. Eles vão para o restaurante no 57º andar, onde são reconhecidos por outros jogadores. No meio do almoço, ouvem o grito de uma garota e, ao saírem, vem um jogador pendurado na lateral de um prédio com uma arma cravada no peito. Kirito e Asuna tentam salvá-lo, mas é tarde demais. Ele morre ali mesmo. Kirito sabe que a única forma de alguém morrer em uma zona segura é por meio de um duelo, então começa a procurar o responsável, mas não encontra nada. Ele e Asuna formam um grupo temporário para investigar o caso. Enquanto colhem informações pela cidade, uma jogadora chamada Yoruko, nome de filha da puta. Uma jogadora chamada Yoruko aparece dizendo que viu alguém atrás da vítima, mas não conseguiu identificar detalhes. Para protegê-la, eles a escoltam até uma pousada. Kirito e Asuna decidem encontrar alguém com a habilidade de avaliação para identificar a arma usada no crime. Sem pontos suficientes para aprender a habilidade, Asuna lembra de um conhecido, mas sem conseguir contato, Kirito tem outra ideia: procurar Eiji, agora um respeitado comerciante de armas. Eiji, usando a habilidade, revela que a arma foi forjada por um jogador chamado Green Rock. No dia seguinte, Kirito e Asuna se encontram novamente com Yoruko para perguntar sobre ele. Ela confirma que Green fazia parte da mesma guilda que ela e o jogador assassinado. Ela então explica o passado da guilda. Após derrotarem um chefe que deixou o item raro, os 8 membros discutiram sobre o que fazer com ele. A votação terminou 5-3 a favor de vender o item e dividir o lucro. O líder da guilda saiu para vender o item, mas acabou encontrado morto. Desde então, Green, marido da líder, começou a matar os 3 membros que votaram contra manter o item como vingança. Agora, só restam Yoruko e um lanceiro chamado Schmidt. Asuna deixa Yoruko em segurança na pousada, enquanto ela e Kirito partem para avisar Schmidt, que pertence à guilda Dragões Vermelhos. Quando o encontram, Kirito expõe sua teoria sobre como Green poderia matar em uma zona segura. Ele levanta 3 possibilidades: um duelo legítimo,
legítimo, um possível bug ou a mais preocupante, a existência de algum item ou habilidade capaz de ignorar as zonas seguras. Mais tarde, Kirito leva Yorko até o próprio Schmidt para discutir a situação. Ambos ficam preocupados com o que pode acontecer e, no meio da conversa, Yorko é atingida por uma adaga nas costas, morrendo instantaneamente. Schmidt vê que o agressor usa o mesmo capuz que Griselda, líder da guilda que havia sido morta anteriormente. Entrando em pânico, ele acredita que está diante do fantasma dela, justificando o medo de que ela seja capaz de matar jogadores, mesmo dentro de uma zona segura. Aterrorizado, Schmidt se dirige ao túmulo de Griselda para pedir perdão. Nesse momento, uma figura encapuzada aparece, fazendo-o revelar tudo o que sabe sobre os assassinatos. Schmidt hesita, mas logo Green surge, levando-o a confessar que participou do crime, seguindo ordens de outra pessoa, cujo nome não revela. É então que Schmidt percebe que a Griselda encapuzada é na verdade Yorko e que Green Rock é Kynes, o jogador que supostamente havia sido morto no início. Na verdade, eles estavam vivos e forjaram suas mortes para atrair o verdadeiro culpado. O plano deles consistiu em usar cristais de teletransporte no momento certo, deixando que suas roupas e armaduras se desintegrassem para criar a ilusão de que haviam sido mortos. Enquanto isso, Schmidt, Yorko e Kynes são emboscados por 3 jogadores de uma guilda de assassinos. Kirito chega e apenas com sua presença intimidadora faz os agressores recuarem. Ele então revela que descobriu todo o esquema. Green Rock, o verdadeiro Green Rock, era o mandante de tudo. Como jogadores casados no jogo, Green Rock e Griselda compartilhavam o mesmo inventário. Ao mandar matá-la, ele podia recolher automaticamente todos os itens raros que ela carregava. As armas criadas com a ajuda de seus cúmplices eram uma parte do plano para disfarçar sua real intenção e ganhar a confiança até poder agir. Quando confrontado, Green confessa que Griselda também era sua esposa na vida real. Embora nunca tivessem brigado, ao chegarem no mundo de Saul, ele sentiu que ela havia mudado completamente, não parecia devastada pela situação e parecia até confortável na vida virtual. Isso fez com que ele acreditasse que ela já não era a mesma, levando-a a decidir matá-la. E sua justificativa fria foi: se não for minha, não será de ninguém. Apesar do arrependimento no final, Yorko e os outros pedem para que Kirito deixe o caso com eles. Assim, Kirito e Asuna voltam aos seus deveres, mas antes fazem uma parada em uma cidade próxima para comer juntos. Muito tempo depois, conhecemos Liz, uma habilidosa ferreira que é responsável por criar e consertar armas e cuja loja é frequentemente visitada por Asuna para fazer reparos. Lá, Lisbeth percebe que Asuna está se cuidando mais. Agora usa brincos, cuida melhor da aparência e parece estar apaixonada por alguém. E ela se pergunta se algum dia também encontrará o amor. Mais tarde, na loja, Kirito chega com a intenção de comprar uma nova espada. Lisbeth lhe oferece sua melhor lâmina, mas ao testá-la, Kirito acaba quebrando-a para a vergonha dela. Determinada a criar algo melhor, Lisbeth decide acompanhá-lo até o 55º andar para caçar um dragão que se alimenta de cristais, visando obter o material necessário para forjar uma espada superior. No topo da montanha, Kirito instrui Lisbeth a não se envolver na luta. Assim que encontram o dragão, ela se esconde enquanto ele o enfrenta com facilidade. Porém, acreditando que a batalha terminou, Lisbeth sai do esconderijo, chamando a atenção da criatura. O dragão investe contra ela, que cai no penhasco. Kirito salta para salvá-la e a envolve durante a queda, amortecendo o impacto. Mesmo assim, ambos perdem parte de seus pontos de vida, mas logo se recuperam com uma poção. Presos no local, passam a noite ali. No dia seguinte, Kirito encontra um metal que procurava e deduz que este é o ninho do dragão e que o material é na verdade o excremento dele. Merda! Bosta, fezes, dejetos. O dragão então retorna e, aproveitando a oportunidade, Kirito o faz voar, levando-os de volta à superfície. Enquanto estão no ar, Lisbeth percebe que está apaixonada por Kirito, mas o vento forte impede que ele ouça sua confissão. De volta à loja, ela forja uma nova espada e, ao entregá-la, recusa qualquer pagamento, pedindo apenas para ser a ferreira exclusiva dele. No entanto, ao ver Asuna entrar na loja preocupada com Kirito, Lisbeth percebe o
sentimento forte que a amiga nutre por ele. Como boa amiga, decide recuar e esconder seus próprios sentimentos, embora sinta tristeza. Ela então sai rapidamente e Kirito percebe. Ele vai atrás dela e a encontra chorando perto de uma ponte. Ele agradece por tudo que fez e consegue animá-la um pouco, levando-a a aceitar ficar na friend zone. 2 anos após o início do jogo, Kirito ainda está na linha de frente como jogador solo, tendo alcançado o 74º andar. Em uma de suas aventuras, ele consegue uma carne lendária de Rank S. Pensando em vender, consulta Eiji, que recomenda que a coma, pois é extremamente rara e saborosa. Ao descobrir isso, Asuna, que possui habilidades culinárias no nível máximo, propõe preparar a carne para Kirito em troca de metade. Ele aceita e ela a convida para a sua casa. No entanto, Kurajo, companheiro da guilda de Asuna, tenta impedir, pois a política da Irmandade dos Cavaleiros de Sangue exige que ela tenha um acompanhante da guilda. Além disso, Kurajo nutre interesse por Asuna e não quer deixá-la sozinha com Kirito, claramente movido por ciúmes. Da mesma forma, Asuna consegue escapar de Kurajo e vai com Kirito preparar a carne lendária para comerem juntos. Mais tarde, ela o convence a formar um grupo para explorarem uma masmorra no dia seguinte. Logo cedo, Kirito a espera na estação de teletransporte, mas Asuna chega agitada, dizendo que Kurajo estava parado diante da sua casa desde muito cedo apenas para observá-la. Poucos minutos depois, ele aparece diante deles para tentar levar Asuna à força, mas Kirito intervém, iniciando um duelo. Kirito vence sem dificuldades, porém Kurajo, sem aceitar a derrota, tenta atacá-lo pelas costas. Antes que consiga, Asuna bloqueia o golpe, e sem alternativas, Kurajo se cura e vai embora. Mais tarde, Kirito e Asuna chegam à masmorra e derrotam vários monstros até avançarem para a sala do chefe. Lá, encontram um minotauro azul gigante se preparando para o combate. Eles decidem recuar e descansar, comentando sobre o quão intimidadora era a criatura. Durante a exploração, encontraram Clan, que tenta flertar com Asuna, mas Kirito afasta. Clan apresenta seus companheiros e logo depois aparece o exército, um grupo de jogadores que deseja libertar todos do jogo. O problema é que o exército é fraco e liderado por um homem excessivamente confiante. Ele pede a Kirito o mapa da masmorra e, como Kirito já planejava torná-lo público, entrega sem problemas, mas o alerta é que, nas condições atuais, eles não têm chance contra o boss. O líder ignora o aviso e leva os soldados exaustos para a luta. Kirito, Asuna e Clan os seguem e constatam que, de fato, eles não são páreo para o Minotauro, que massacra o grupo. Ao assistir, Kirito se lembra do trágico dia em que sua antiga guilda foi dizimada, hesitando em agir. Porém, quando o líder do exército é morto, Asuna não aguenta ficar parada e entra na batalha. Kirito e Clan a seguem, mas continuam em desvantagem. Sem escolha, Kirito usa a espada forjada por Lisbeth e, após uma luta intensa, derrota o Minotauro sozinho. Ele fica à beira da morte e por um instante desperta no mundo real, vendo sua irmã chorar, mas logo percebe que é Asuna, extremamente preocupada com sua atitude. Ela então decide deixar temporariamente sua guilda para ficar ao lado dele, formando um grupo juntos. No dia seguinte, a notícia de que Kirito derrotou sozinho um chefe de alto nível se espalha pelos andares. Isso faz com que a saída de Asuna da Irmandade dos Cavaleiros de Sangue seja negada. Kirito vai falar com Heathcliff, o líder da guilda, que recusa o pedido por não querer perder uma integrante tão forte. Heathcliff então propõe um acordo: se Kirito vencer um duelo contra ele, Asuna estará livre. Se perder, deverá se juntar à guilda. A notícia do duelo entre o líder da guilda e o demônio de duas espadas se espalha rapidamente, lotando uma arena de jogadores curiosos. Asuna teme que Kirito perca e acabe preso à guilda por sua causa, mas ele a tranquiliza, dizendo que não se deixará derrotar tão facilmente. Quando a luta começa, Kirito utiliza suas duas espadas, mas Heathcliff defende com seu escudo, bloqueando quase todos os ataques. Kirito encontra uma abertura e quase finaliza o combate, mas de repente algo inexplicável acontece. Heathcliff evita o golpe mortal de forma impossível e contra-ataca, perfurando Kirito e vencendo o duelo. 2 dias após o duelo, Kirito já faz parte da Irmandade dos Cavaleiros de Sangue. Prova disso é o uniforme que Asuna agora o vê usar. Sentindo-se mais próxima dele, Asuna pergunta por que Kirito não gosta de participar de guildas. Ele então conta sobre a primeira e única guilda que entrou, chamada Gatos Pretos. Era uma pequena
pequena guilda com apenas 5 membros, todos de nível muito mais baixo do que o dele. Kirito decidiu esconder seu verdadeiro nível e habilidades para não intimidá-los, mas um dia entraram em uma masmorra perigosa, e por falta de informação, todos os membros morreram. Ele carrega a culpa, acreditando que se tivesse contado a verdade, eles poderiam ter evitado o desastre. Com certeza eles estariam bem vivos, inclusive. Asuna, sensibilizada, se aproxima como se fosse beijá-lo, mas apenas o abraça, prometendo que nunca morrerá. No dia seguinte, Kirito é convocado para uma expedição. Asuna quer evitar a separação, mas precisa obedecer às ordens da guilda. Godfrey é designado para liderar o grupo e apresenta formalmente Curandio, eu esqueci como é que fala o nome desse cara, e apresenta formalmente Curadio, que pede desculpas por suas ações passadas. Durante a jornada até a masmorra, o grupo faz uma pausa para comer. Godfrey distribui uma refeição, mas Kirito fica desapontado por a aparência nada apetitosa da comida, lembrando-se dos deliciosos sanduíches que Asuna prepara para ele. Ao beber a água, percebe algo estranho em seu corpo, e então Curadio começa a rir. Kirito vê Godfrey desabar no chão e percebe que a água foi envenenada com um paralisante. Curadio revela seu plano e mata Godfrey na frente dele, dizendo que quer se vingar pela humilhação que sofreu no passado. Ferido gravemente, Kirito está prestes a morrer. É nesse momento que a imagem de Asuna surge em sua mente e ele tenta reunir forças, mas não consegue impedir que Curadio o esfaqueie. Para surpresa de Kirito, Asuna chega a tempo, atacando Curadio e lhe dando uma pedra de cura que restaura toda a sua vida. Furiosa por ele ter tentado matar seu Chuchuko, Asuna parte para cima de Curadio, lançando uma sequência de ataque que o deixa à beira da morte. No entanto, ela para, decidindo não se tornar uma assassina. Mesmo assim, Curadio tenta o último ataque contra Asuna, mas Kirito intervém, bloqueando e em seguida contra-atacando fatalmente. Asuna, chorando, pede desculpas por tê-lo envolvido na situação. Kirito, por outro lado, segura suas mãos e agradece por tê-lo salvo, e diz que agora sua vida pertence a ela, prometendo fazer de tudo para ficarem juntos e saírem daquele jogo. Logo depois, Kirito pede para passar a noite na casa de Asuna. Após comerem, ele se prepara para dormir, mas a vê de lingerie, o que o deixa desconcertado. A realidade, porém, é que ele só queria dividir um quarto com ela. Nada além disso. Beta! Asuna, envergonhada e irritada, o atinge levemente e mais tarde eles conversam sobre os perigos da linha de frente. Nesse momento, Kirito propõe casamento. Ele sugere que juntos deixem temporariamente a linha de frente e vivam afastados em uma cabana no 22º andar. Antes de partirem, avisam a guilda que vão se aposentar por um tempo, ainda abalados com o ocorrido de Curadio. Alguns dias depois, vemos o casal vivendo feliz na cabana. Usando seus anéis, Kirito pergunta se o relacionamento deles continuará no mundo real. Asuna, um pouco irritada com a dúvida, responde que seus sentimentos são reais e garante que procurará quando saírem do jogo. Durante o passeio na floresta, encontra uma menina desmaiada. Eles a levam para casa e no dia seguinte ela acorda sem memória. A garota, chamada Yui, começa a chamar Kirito de pai e Asuna de mãe, pois isso ajuda a se sentir mais segura. Agora, o protagonista e Asuna assumem os papéis de pais, enquanto tentam descobrir de onde Yui veio. Ela não possui o cursor que identifica um jogador, e também não tem sinais que indiquem ser o NPC, o que torna sua origem misteriosa. Após alguns dias de investigação, decidem ir para a Cidade dos Primórdios, no 1º andar, onde tudo começou, para ver se Yui se lembra de algo. Durante o passeio, enquanto atravessam um beco, ouvem uma mulher discutindo com um grupo de homens. Ela implora para que não levem as crianças que cuida, mas os homens, membros do Exército da Libertação, exigem o pagamento de impostos e ameaçam levá-las caso contrário. O protagonista fica encarregado de acalmar as crianças, enquanto Asuna enfrenta sozinha os soldados. Devido à grande diferença de poder, ela consegue expulsá-los facilmente, mas nesse momento, Yui começa a se sentir estranha. De repente, uma interferência afeta Kirito e Asuna, e a menina desmaia. No dia seguinte, ela acorda após descansar. Mais tarde, descobrem que as crianças salvas fazem parte de um orfanato formado apenas por jogadores muito jovens, incapazes de lidar com o peso psicológico de estar no jogo. A mulher resgatada antes cuida desse lugar, usando uma igreja como base. Ela nunca viu Yui antes, mas menciona uma garota chamada Yuriel, que faz parte do Exército da Libertação.
Uriel. E Uriel aparece na igreja para agradecer ao Prota e a Asuna por derrotarem os membros corruptos de seu grupo, que agiam por conta própria devido à ausência do seu líder Tinker. Ela explica que Tinker foi enganado e preso em uma masmorra de alto nível há 3 dias e pede ajuda para resgatá-lo. No início, o casal recusa, mas Yui garante que Uriel está dizendo a verdade, o que os faz aceitar. Yui insiste em acompanhá-los e faz de tudo para ir junto. Na masmorra, avançam sem dificuldades até a área final, onde encontram Tinker. Uriel, emocionada, corre para abraçá-lo, mas aciona uma armadilha que invoca o chefe da masmorra. Kirito pede que Asuna saia com os outros, já que o boss é de nível muito alto. No entanto, ela decide ficar ao seu lado, ordenando que levem Yui para um lugar seguro. Durante a luta, o chefe se mostra muito superior, os deixando em uma situação crítica. Nesse momento, Yui ignora as ordens e aparece na frente do monstro, empunhando uma espada com a qual o derrota facilmente. Após a batalha, Yui cria uma sala especial, onde revela sua verdadeira identidade. Ela é, na verdade, uma inteligência artificial do sistema Cardinal, criada para acompanhar e dar suporte emocional aos jogadores durante a jornada. Porém, quando o jogo começou, foi-lhe negada qualquer interação com humanos. Isso a fez sofrer ao observar o medo, o sofrimento e até o suicídio de jogadores. Tudo mudou quando encontrou Kirito e Asuna, fazendo de tudo para ficar próxima deles, até aparecer na floresta para encontrá-los. Mesmo com a revelação, Kirito e Asuna continuam a vendo como filha e prometem estar sempre com ela. No entanto, Yui explica que por ter interferido no jogo, tornou-se um objeto corrompido e que o próprio sistema Cardinal é encarregado de eliminá-la para manter o equilíbrio do mundo. Sem poder fazer nada, eles a abraçam e Yui se despede e desaparece diante deles, deixando o casal arrasado. Aproveitando que ainda estão na sala do sistema, Kirito tenta hackear a interface e consegue recuperar o coração de Yui, materializado em uma lágrima de cristal. Após a despedida de Yui, Asuna passa a carregar a lágrima de cristal em um colar, prometendo que um dia, quando retornarem ao mundo real, fará de tudo para recuperar os dados dela e recriá-la. Meses depois, vemos o protagonista pescando, entediado, até conhecer Nishida, um homem que costuma frequentar o lago para pescar. Nishida também está preso no jogo desde o início, já que estava supervisionando a rede de segurança como funcionário de uma importante empresa de internet. Rapidamente, o protagonista e Nishida tornam-se amigos, e ele o convida para sua casa. Durante o jantar, Nishida comenta sobre um peixe gigantesco que vive no lago e sugere que eles tentem pescá-lo. No dia seguinte, vários jogadores se reúnem para assistir à pesca. Nishida usa uma criatura como isca e consegue atrair o peixe. O protagonista o segura e, com a ajuda de Asuna, eles conseguem derrotá-lo. Enquanto todos comemoram, o protagonista recebe uma mensagem urgente da guilda de cavaleiros da Irmandade de Sangue, convocando-os para uma missão. Após esse breve período de descanso, eles retornam à guilda. Lá, Heathcliff informa sobre o desaparecimento de uma tropa de reconhecimento nas salas do chefe. A missão é reunir jogadores fortes e avançar até a masmorra para enfrentar o inimigo. Eita, o inimigo. Que falei com tesão da porra agora, né? O inimigo. Porra. No entanto, Kirito fica apreensivo ao saber que, na masmorra de Kinhan, os cristais de teletransporte são inúteis, o que aumenta o risco de morte permanente. O medo de perder Asuna faz com que ele peça para ela ir com os outros, mas ela recusa. Para ela, se algo acontecesse com ele, a dor a destruiria por completo. Diante da tensão, o protagonista sugere que ela volte ao 22º andar para viver pacificamente na cabana, mas Asuna o faz enxergar a realidade. Independentemente de terminarem ou não o jogo, o tempo no mundo real é limitado. Muitos jogadores já estão sendo transferidos para hospitais para manter seus corpos vivos, e é apenas questão de tempo até que comecem a sofrer problemas graves. A única solução é lutar para terminar o jogo e assim viver juntos no mundo real. Caralho, eu sou bom demais, porra, meu Deus. Horas depois, eles se reúnem com Clan, Eiji e outros jogadores para partir à masmorra. Heathcliff, como líder, está à frente do grupo. Ao entrarem na sala do boss, um silêncio toma conta do lugar, até que do teto desce o Skull Reaper, um monstro esquelético gigantesco e letal, que mata vários jogadores com um único golpe. O combate é intenso, os jogadores precisam se dividir para conter seus ataques, mas apesar das baixas, eles conseguem derrotar
enfrentar o chefe. Mas algo chama a atenção de Kirito. Heathcliff é o único que parece quase ileso e nem apresenta cansaço, algo suspeito que o faz lembrar dos acontecimentos anteriores. Para confirmar suas suspeitas, Kirito ataca de surpresa, mas seu golpe não surte efeito. Heathcliff ativa um título de objeto imortal, semelhante ao que aconteceu com Yui. Nesse momento, o protagonista descobre a verdade. Heathcliff é, na verdade, Kayaba Akihiko, o criador e chefe final do Sword Art Online. Kayaba revela que seu plano sempre foi se tornar o jogador mais forte e, no momento certo, trair todos. Um membro revoltado da guilda tenta atacá-lo, mas ao fazê-lo, Kayaba abre o menu especial e paralisa todos os jogadores presentes, exceto Kirito. Kayaba Akihiko não demonstra a intenção de matar ninguém imediatamente. Ele admite que sabe quem o protagonista realmente é e revela certo arrependimento por ter investido tanto tempo na criação da Irmandade dos Cavaleiros e na liderança da linha de frente. Porém, declara que chegou a hora de assumir seu verdadeiro papel. Kayaba para e, como recompensa por ter descoberto sua identidade, oferece ao garoto a chance de enfrentá-lo ali mesmo. Ele afirma que, caso seja derrotado, o jogo será encerrado imediatamente e todos os jogadores voltarão ao mundo real. Asuna implora para que ele não aceite, sugerindo que seria melhor se afastar e esperar. Ainda assim, o protagonista decide enfrentar Kayaba e pede que, caso ele morra, ela não assuma o risco de continuar na linha de frente. Mas o protagonista percebe que não consegue ultrapassar a poderosa defesa de Kayaba, que, com seu escudo, neutraliza até mesmo os golpes de duas espadas. Em um momento crítico, Kayaba quebra uma das espadas do garoto, deixando-o vulnerável para receber o golpe final. No instante em que o ataque fatal é desferido, Asuna, de forma inexplicável, consegue se mover mesmo estando paralisada pelo sistema Roteiro Nome, colocando-se na frente para interceptar o golpe. Ela é atingida mortalmente e cai nos braços de seu amado. Em choque, o prota segura a espada de Asuna e tenta continuar lutando, mas seus movimentos estão no piloto automático, o olhar vazio, consumido pela dor, sem forças para continuar, decidindo receber o golpe final, até ouvir em sua mente a voz de Asuna pedindo para que ele não desista. Essa lembrança o desperta. Em um último esforço, ele avança e atravessa Kayaba com sua espada, o derrotando. O sistema anuncia para todos os jogadores que Sword Art Online chegou ao fim. Do céu, o protagonista e Asuna observam juntos a Encrade desmoronando lentamente, enquanto a vitória marca o fim dos 2 anos de aprisionamento no jogo. No mesmo local, Kayaba aparece com sua aparência original, explicando que isso acontece porque as informações armazenadas de Saul estão sendo apagadas do servidor local. Ele revela que todos os jogadores sobreviventes, um total de 6.147, foram desconectados com sucesso. Já os que morreram nunca mais retornarão, pois suas mentes se perderam para sempre, resultado também em uma morte no mundo real. Kayaba desaparece, parabenizando o protagonista por ter completado o jogo. O garoto permanece com Asuna, ambos prontos para desaparecerem juntos. Só que antes, revelam seus verdadeiros nomes e se desculpam por não estarem juntos na vida real. Um instante depois, uma forte luz envolve tudo e eles desaparecem. Nosso menino acorda no mundo real e a imagem de Asuna surge em sua mente. Com as poucas forças que tem, ele se levanta da maca para procurá-la. Em seguida, vemos uma lembrança. Ele e Asuna passam um tempo na cabana, até que o local começa a desabar, deixando-o sozinho. Nesse momento ele desperta, revelando que tudo não passou de um pesadelo. Já recuperado fisicamente alguns meses após acordar no hospital, conhecemos Sugu, a irmã do protagonista. A partir da perspectiva dela, vemos como continuou praticando Kendo enquanto lamentava no hospital, com seu irmão ainda conectado à máquina para sobreviver. Agora em casa, ao lado da mãe e da irmã, o protagonista decide testar se ainda mantém suas habilidades com a espada. Ele desafia Sugu para um duelo de Kendo, mas acaba derrotado, já que ela é campeã nacional e extremamente habilidosa. Aceitando a derrota, ele menciona que precisa recuperar mais massa muscular para voltar à sua melhor forma e pede que Sugu o treine novamente. Mais tarde, o protagonista se prepara para ir ao hospital ver Asuna. Ao terminar o jogo, eles trocaram informações para se encontrarem. Ele descobre que ela ainda não acordou, assim como outros 300 jogadores. Ao chegar ao quarto, encontra o pai de Asuna e junto dele um homem chamado Sugou, pretendente amoroso de Asuna.
Na frente do garoto, Sugou anuncia oficialmente que pretende se casar com ela. O pai de Asuna adia a conversa para comparecer a uma reunião. Assim que ficam a sós, Sugou revela seu verdadeiro caráter, se aproxima de forma abusiva, tocando e cheirando Asuna inconsciente, isso diante de Kirito. Ele diz saber que os dois viveram juntos no jogo, mas que na vida real é ele quem ficará com ela. Trabalhando no departamento de pesquisa de tecnologia de imersão total, afirma que graças a ele, Asuna está viva e que o casamento é apenas uma pequena condição em troca. E sugere que o prota não volte a visitá-la, nem tenha contato com sua família. À noite, deprimida em seu quarto, o garoto é surpreendido por Sugou, que descobre o que aconteceu e tenta confortá-lo. Ela o acalma até que ele adormece. Nesse momento, é revelado que, apesar de terem crescido como irmãos, na verdade são primos, e Sugou sente algo por ele, mesmo sabendo que o coração dele pertence a Asuna. E aqui vemos que essa dupla de irmãos, primos, seja lá o que for, em uma lista de top 10, claramente ficaria em sexto lugar. Na manhã seguinte, o protagonista acorda e provoca Sugou, lembrando-a de que dormiu com ele. Envergonhada, ela sai correndo do quarto. Logo depois, ele recebe um e-mail de Eiju com algumas imagens estranhas anexadas. Ele então, ao observar cuidadosamente as imagens enviadas por seu amigo, percebe que a pessoa nelas é Asuna. Imediatamente, ele vai até o bar onde o careca trabalha. Lá, Eiju lhe fala sobre um novo jogo MMO chamado Alfheim Online, sucessor do Never Gear, o mesmo capacete usado para entrar no Sao. Diferente de Sao, nesse jogo é possível usar magia, mas habilidades com espadas não existem. Os jogadores são divididos em 9 raças de fadas, todas competindo para chegar ao topo de um castelo lendário localizado na Árvore do Mundo. Nesse universo, existe a possibilidade de voar, mas o tempo no ar é limitado, tornando praticamente impossível alcançar o castelo. 5 jogadores tentaram impulsionar uns aos outros para chegar ao topo, mas não conseguiram sequer alcançar o galho mais baixo da árvore. No entanto, de lá, conseguiram fotografar uma gaiola onde havia uma mulher idêntica a Asuna. Decidida a confirmar de verdade, nosso menino retorna para casa e se conecta ao jogo, usando um Never Gear emprestado de Eiju. Ele cria seu avatar com o nome de Kirito e escolhe a raça Springan. Contudo, ao entrar, ocorre um erro e ele é enviado para uma floresta em vez do território inicial. Meu Deus, eu sou bom demais, cara! Ele verifica a interface para confirmar que o botão de desconexão funciona e respira aliviado. Ao checar seus status, percebe que são praticamente as mesmas que tinha em Sao, exceto pelas habilidades de espada inexistentes naquele jogo. Quase todos os seus itens apareceram com pontuações de interrogação, com exceção de um, a lágrima de cristal, que guarda o coração de Yui. Ao interagir com ela, Yui se materializa novamente. O protagonista explica a situação sobre Asuna e pede sua ajuda para resgatá-la. Yui deduz que Alfheim Online é uma cópia de Sao, o que explica por que Kirito manteve seus atributos, mas não suas habilidades ou itens. Ela recomenda que ele apague os itens bugados para evitar ser detectado como um hacker e assume a forma de uma pequena fada para guiá-lo. Depois, Kirito começa a treinar voo, o que no início é difícil, até entender o mecanismo. Mais tarde, ele encontra uma garota cercada de 3 jogadores que tentam eliminá-la. Ele intervém imediatamente, derrotando 2 deles sem dificuldade, e o terceiro foge. A garota se apresenta como Lifa e, como agradecimento, o convida para beber algo. Durante a conversa, Kirito pede informações sobre a Árvore do Mundo. Lifa concorda e diz que podem ir em uma vila neutra ao norte. No entanto, a cidade mais próxima é Sylven, território da raça Sylph, a qual ela pertence. Ela alerta que se ele entrar lá, pode ser atacado por jogadores de sua raça e não teria como se defender. O protagonista já está acostumado com situações assim e decide ir para lá de qualquer maneira. Antes de partirem, Lifa lhe ensina a voar manualmente. Graças a isso, ele consegue voar livremente e em alta velocidade, embora ainda precise aprender a frear corretamente. Ao chegarem à cidade, um amigo de Lifa, chamado Rikon, fica feliz ao vê-la, já que estava com ela antes de ser morto pelos jogadores que Kirito derrotou. E nesse jogo, quando
alguém morre, reaparece na cidade principal de sua raça. Leafa, no entanto, o ignora, pois precisa tratar de um assunto importante com o protagonista. Eles vão juntos a um bar, onde Leafa explica que subir até a Árvore do Mundo é praticamente impossível e que isso poderia levar muitos anos. Kirito, mesmo assim, decide tentar e se prepara para ir sozinho. Leafa resolve acompanhá-lo, mas apenas até certo ponto. No dia seguinte, quando se reconecta, Leafa precisa se desconectar logo em seguida para resolver assuntos no mundo real, momento em que descobrimos que, na verdade, Leafa é Sugu, a irmã de Kirito. Enquanto isso, Kirito vai até uma pousada para se despedir de Yui antes de retornar ao mundo real, prometendo que logo estarão juntos com Asuna. A cena muda para mostrar Asuna, que está presa na gaiola no topo da Árvore do Mundo. Quem a mantém lá é Sugou Nobuyuki, administrador principal de Alfheim Online e responsável por sua criação. Sugou. Tá sugado aqui. Tá sugado aqui, pô. Ah, muito bom, velho. Sugou revela que quando assistiu às notícias sobre Saul, aproveitou para capturar os 300 jogadores que não acordaram e os usou como cobaias em pesquisas sobre controle cerebral. Em apenas alguns meses, ele e um pequeno grupo de pesquisadores obtiveram grandes avanços, planejando vender a tecnologia para uma empresa americana. Outras nações também pesquisam o tema, mas ele afirma estar anos à frente, graças às cobaias humanas. Ele é um merda, né? Asuna ameaça denunciá-lo no mundo real, mas Sugou a lembra de que ela está na mesma posição que os outros jogadores presos e que, se quiser, pode alterar suas memórias a qualquer momento. Agora, ele não o faz apenas porque quer que ela seja sua boneca submissa. Misericórdia. Depois de ir embora, Asuna chora impotente, mas na esperança de que Kirito venha salvá-la. No dia seguinte, Leafa passa a acompanhar Kirito. Por ter abandonado sua guilda, tornou-se uma jogadora renegada e o líder do grupo a ameaça, mas ela não recua. Em paralelo, Asuna continua sendo visitada e, por aquele cara, né, um negócio muito chato acontece com ela, que chega a mencionar sobre o protagonista e ri da sua reação ao saber sobre o casamento que ele planeja com ela no mundo real. Asuna finge desinteresse, o que entedia Sugu, fazendo-o ir embora. Porém, antes de sair, ela percebe pelo reflexo de um espelho a senha para abrir a porta da gaiola. Enquanto isso, Kirito e Leafa avançam juntos, derrotando monstros pelo caminho. Mais tarde, param para descansar. Leafa se desconecta para comer no mundo real, deixando seu avatar aos cuidados de Kirito. Ao voltar para o mundo real, Sugu tenta ligar para seu irmão, sem saber que ele é o mesmo jogador com quem ela está viajando no jogo. Como ele não atende, ela vai tomar banho e prepara o jantar. Minutos depois, retorna ao jogo. O protagonista se desconecta rapidamente e retorna quase de imediato, pois encontrou a comida que sua irmã mais nova havia preparado para ele. Ambos ainda não sabem quem realmente são e continuam sua jornada, sem perceber que estão sendo seguidos por um grande grupo de jogadores. A viagem prossegue até chegarem a uma caverna, onde finalmente descobrem que estão sendo vigiados. Sugu se camufla para derrotar um morcego espião, mas a ação chama a atenção dos salamandras, os jogadores que estavam seguindo-os. Tanto ela quanto o protagonista tentam correr para alcançar a cidade neutra e evitar um combate, mas são alcançados. As salamandras, uma raça conhecida por seu comportamento hostil, buscam vingança pela vez anterior que o protagonista derrotou um de seus membros para defender Sugu. Sem alternativas, os dois decidem lutar. No entanto, Kirito não está acostumado com esse estilo de combate onde magias e feitiços de buff são fundamentais e acaba em desvantagem. Para reverter a situação, ele utiliza uma habilidade dos Springlers para criar uma ilusão, transformando-se em um grande demônio. Com isso, derrota facilmente as salamandras e consegue entrar na cidade junto de Sugu. Lá, ela recebe a informação de uma amiga de filha da p***, que susto! Que foi? Caralho, que susto! Lá, ela recebe a informação de uma amiga de que o líder da sua antiga guilda, o Sigur, fez uma aliança com outra guilda de salamandras e está planejando atacar uma reunião de Sylphs perto da Árvore do Mundo.
Sabendo que um grande grupo de salamandras já está a caminho, Sugu explica que o objetivo deles é ocupar territórios que não lhes pertencem e impor tributos. Ela e Kirito seguem para impedir o ataque. Ao chegarem, Kirito tenta conversar com Eugene, o líder das salamandras, pedindo que ele recue para evitar uma guerra entre raças. Eugene, por sua vez, prefere lutar e consegue causar sérios danos ao protagonista, mas no fim acaba derrotado quando Kirito utiliza suas duas espadas, a de ferro e a Impressionado, Eugene aceita a derrota em bons termos e expressa o desejo de lutar novamente com ele no futuro. Após a retirada das salamandras, Sugu informa Sakuya, líder dos Sylphs, sobre a traição de Sigurd. Surpresa, Sakuya confronta Sigurd diretamente e acaba frustrando seus planos. Agradecida, ela reconhece a ajuda de Kirito e Sugu no conflito. Depois disso, o protagonista continua sua jornada com Sugu rumo à Árvore do Mundo. Enquanto isso, em Alfheim, Asuna consegue escapar da gaiola e começa a procurar uma maneira de voltar ao mundo real e reencontrar seu verdadeiro amor, seu amoreco. Kirito e Sugu chegam à capital central de Alfheim, a cidade neutra de Yarun, onde os jogadores não podem atacar uns aos outros. Pouco depois, todos recebem um aviso de que uma manutenção será feita nos servidores, os obrigando a se desconectar nos próximos minutos. O protagonista e Sugu decidem procurar uma pousada para deixar seus avatares. No dia seguinte, já no mundo real, eles passam o dia cuidando de suas atividades diárias. Como não há muito o que fazer com os servidores fechados, Kirito convida Sugu para ir ao hospital conhecer Asuna. Assim que chegam, Sugu conhece Asuna e percebe o quanto seu irmão realmente a ama. Isso a toca profundamente e, por estar apaixonada por ele, também causa dor de ver a situação em que ele se encontra. Meu Deus do céu, isso é muito errado! Porra! Sério? Só não. Tá entendendo? Só não. Só não. Não, só não, só não. Não tem pra quê, né? Nada a ver. Enquanto isso, Asuna, após escapar de sua gaiola, consegue chegar à sala de instalações, onde estão os cérebros dos jogadores sequestrados por Sugu. A partir dali, ele controla seus pensamentos e emoções. Asuna tenta libertar pelo menos um deles, mas nesse momento, dois outros pesquisadores, amigos de Sugu, usando avatares bizarros, aparecem para verificar se tudo está funcionando corretamente. Ela se esconde e, à distância, avista o console. Rapidamente, ela tenta se aproximar para usá-lo, mas acaba sendo descoberta por um dos pesquisadores, que a segura enquanto o outro vai avisar Sugu sobre o que aconteceu. Minutos depois, o pesquisador retorna com ordens diretas de Sugu, levar a Asuna de volta à gaiola e mantê-la sob vigilância 24 horas por dia. No entanto, sem que percebam, Asuna consegue roubar o cartão do console antes de ser levada. No dia seguinte, o protagonista e Sugu voltam a se conectar no jogo. Durante a jornada, Sugu começa a chorar, desabafando silenciosamente. Ela sabe que precisa esconder os sentimentos que tem por seu irmão, sem desconfiar de nada, já que ambos ainda não conhecem a verdadeira identidade um do outro. O protagonista tenta confortá-la, oferecendo-lhe palavras de apoio e companhia. Aí ela começa a se apaixonar por ele, do jogo, o que só piora tudo é excitação de merda. Minutos depois, Sugu se sente melhor e ambos continuam a jornada. Mais tarde, chegam até a base da Árvore do Mundo, onde Yui consegue localizar Asuna, mencionando que reconheceu o ID dela e apontando claramente sua posição para o prota. Vou chamar de prota, eu raramente faço isso. É porque falar protagonista é muito chato. Nista não vai, Nista é meio esquisito. Ao ouvir isso, ele se empolga e voa imediatamente na direção dela, mas acaba colidindo com uma barreira invisível que o impede de avançar. Yui também tenta passar, mas não consegue. Sem alternativas, começa a gritar para chamar a atenção. Na gaiola, Asuna ouve a voz de Yui e percebe que o protagonista está tentando resgatá-la. Como? Não faço ideia. Magia, telepatia, sei lá. O amor, né? O amor conecta os dois. Esse anime é uma piada. Determinada a ajudar, ela joga para ele o cartão que havia roubado anteriormente. O garoto a pega e Yui explica que se trata de um cartão de ADM, mas para utilizá-lo será necessário encontrar um console específico. O garoto então pede para Sugu levá-la até a porta que dá acesso ao interior da Árvore do Mundo. Ela, porém, avisa que não pode passar por lá, pois o local está cheio de guardas. Mesmo assim, ele decide seguir sozinho, agradecendo a companhia dela até aquele momento.
momento. Ao entrar na Árvore do Mundo, o garoto é confrontado por um guarda, mas o derrota com facilidade. Continuando a voar, percebe que seu destino está cada vez mais próximo, porém, um grande grupo de guardas surge para interceptá-lo. Ele os derrota um a um, lembrando-se de Asuna e prometendo a si mesmo que não irá falhar. A situação piora quando arqueiros aparecem, acertando vários disparos e o ferindo. Ainda assim, ele insiste em avançar, mas acaba sendo brutalmente atingido por múltiplos golpes que secam completamente sua barra de vida. Eliminado, sua alma permanece flutuando no local com um temporizador de ressurreição. Enquanto lamenta o fracasso, recordando suas batalhas em Saô, Sugu invade o interior da árvore, atraindo a atenção dos guardas que vão atrás dela. Ela consegue recuperar a alma de Kirito e com dificuldade o reanima. O protagonista agradece e menciona o nome de Asuna. Ao ouvir, Sugu percebe que Kirito é na verdade seu irmão e começa a chorar. Ela havia tentado esquecê-lo como outra pessoa, sem saber que ele sempre esteve ao seu lado no jogo. Ele também descobre que esteve jogando com sua irmã o tempo todo, mas antes que possa dizer algo, Sugu se desconecta sem dar explicações. No mundo real, o garoto vai até o quarto dela para se desculpar, achando que ela estava brava por ele ter usado o Never Gear novamente. Porém, é surpreendido quando Sugu confessa estar apaixonada por ele, explicando que confundiu a gentileza dele com algo a mais. Ai, que agonia! Voltando pro tom dramático. Em silêncio, ele desvia o olhar e pede desculpas, deixando claro que não pode corresponder a esses sentimentos. Ai, meu pai do céu. Ai, mano, é foda. E ela, magoada, entende a rejeição e se tranca em seu quarto para chorar. O garoto, sem saber como agir, lembra-se do momento em que descobriu que não fazia realmente parte daquela família. Não fica claro se ele é adotado ou apenas um primo de Sugu, mas querendo se desculpar, ele pede para que ela se conecte no jogo e vai encontrá-lo no terraço das árvores. Eita, essa familhinha. Ei, caralho. Sugu segue esse pedido e ao entrar no jogo, encontra seu amigo Recon. Ao vê-la triste, ele tenta animá-la, dizendo que não gosta de vê-la daquele jeito e no impulso, confessa que sente algo por ela, chegando a tentar roubar-lhe um beijo. Sugu reage com um golpe, mas acaba rindo e agradecendo o gesto. Obrigado por tentar me dar um beijo, mas toma aqui um soco de gratidão. Porra, vai se fuder. Vai se fuder também você, moleque, burro, otário. Como é que tu se confessa pra mina assim que claramente não gosta de você e já vai tentar dar um beijo, porra? Caralho, é muita coisa de idiota, né, cara? Pelo amor de Deus, mano. Tem que amarrar ela primeiro, mano. Porra, faz o básico bem feito, porra. Pelo amor de Deus. É pra fazer, vamos fazer certo, caralho. Pouco depois, ela encontra seu irmão, que veio se desculpar, mas é desafiado por ela para um duelo. Durante a luta, ambos largam suas armas ao mesmo tempo, escolhendo a forma mais simbólica de pedir desculpas. No ar, eles se abraçam, perdoando-se e deixando o orgulho de lado. É o jeito mais merda. Voltando à história, Sugu então se junta a ele para ajudá-lo a alcançar o topo da Árvore do Mundo, com Rico também se oferecendo para apoiar. O gado é foda, né? O protagonista pede que eles se concentrem em curá-lo, enquanto ele avança o mais rápido possível. Ao entrarem no interior da árvore, um número infinito de guardas cai sobre ele para impedir sua progressão. Sugu e Recon o ajudam a eliminar alguns inimigos, mas logo percebe que a estratégia do lugar é clara. Guardas fracos individualmente, mas em número ilimitado, funcionam como um boss final, impossível de vencer pela exaustão. Para proteger Sugu, Recon lança uma poderosa magia negra, eliminando vários guardas, mas sacrificando sua própria vida no processo. O gado fez uma pra Deus ver, que o cara não faz pra um pá de peito, né? O protagonista aproveita a brecha criada e avança, mas é atingido por múltiplas lanças, ficando à beira da morte. Mais guardas surgem para substituir os que Recon havia eliminado, cercando o local novamente. Sugu, frustrada e chorando, tenta curá-lo, mas logo vê que a situação está perdida. Até que o Esquadrão Sylph, liderado por Sakuya, e o Esquadrão de Cavaleiros Dragões, liderados por Alicia, chegam para ajudar. Eles travam uma batalha feroz contra os guardas, que aos poucos começam a ser superados. Graças a isso, o prota consegue atravessar as barreiras e alcançar uma enorme porta protegida pelo sistema. Ele percebe que ela só pode ser aberta por ADMs e lembra do cartão que Asuna lhe jogou antes. Ousando, a porta se abre, revelando as instalações
onde ela está presa. Com a ajuda de Yui, ele segue até o topo da árvore e encontra a gaiola. E o reencontro entre ele e Asuna é emocionante. Sem perder tempo, ele tenta levá-la de volta ao mundo real, mas para libertá-la é necessário um console específico, já que o estado dela está bloqueado por códigos complexos. Asuna então lembra do console que viu na sala onde estavam os cérebros dos outros jogadores sequestrados. Subitamente, a árvore do mundo desaparece, revelando um cenário escuro e fechado. Yui alerta que algo ruim se aproxima e desaparece do local. Logo, Sugou aparece, criando uma intensa gravidade sobre o protagonista e Asuna, prendendo-os ao chão. Ele começa a zombar, dizendo que o prota falhou em salvá-la. Como forma de punição, Sugou começa a... Ele começa a fazer coisas, né, diante os olhos do protagonista. Eu não vou citar isso aí, não tem pra quê, né? Que por estar paralisado pela força da gravidade, nada pode fazer além de assistir. O garoto, tomado pela raiva e pelo sentimento de impotência, vê sua mente se apagar por um instante. Em seu subconsciente, a imagem de Kayaba surge, o motivando a continuar. A última pessoa que podia motivar esse cara, puta que pariu. Como se o peso fosse retirado de seu corpo, ele se levanta, ativando os privilégios de administrador supremo, um nível acima de Sugou, pois herdou a autoridade de Kayaba, criador de Sao. Vale a pena lembrar que Alfheim não passa de uma cópia barata de Aincrad, e agora, com seu novo poder, o protagonista invoca a espada mais poderosa do jogo, mas não para si, e sim para entregar a Sugou. Antes, porém, altera a configuração de dor para que ele sinta tudo como se fosse no mundo real. A luta começa, sem experiência real em combate, Sugou é rapidamente dominado e humilhado. O protagonista o derrota sem piedade, pondo um fim à sua arrogância. Pouco depois, Kayaba reaparece, agora apenas como um eco digital remanescente dos códigos do jogo. Ele agradece e, como retribuição, entrega ao garoto uma semente, um programa especial que contém um mundo inteiro, pronto para ser germinado e moldado como ele desejar. E então, se despedindo, Kayaba desaparece para sempre. O protagonista retorna à árvore da vida, encontra Yui, que sobreviveu, e se despede dela antes de desconectar. Já no mundo real, corre para o hospital onde Asuna está, mas é atacado de surpresa. Sugou chegou antes e tenta matá-lo com uma faca. Porém, devido ao ferimento no olho que sofreu dentro do jogo, ele erra, permitindo que o protagonista o desarme e o imobilize. No último instante, decide poupar sua vida, deixando-o para trás. Finalmente, encontra Asuna acordada. Eles se apresentam formalmente, trocam um beijo e declaram que aquele é o verdadeiro final do jogo para ambos. Naquela noite, Sugou é preso e confessa todos os seus crimes, libertando os últimos 300 jogadores. A empresa responsável por Sao é dissolvida e, após o escândalo, a maioria dos VR e MMOs é suspensa. Meses depois, o protagonista volta à vida escolar. Asuna também frequenta a mesma escola e ambos aproveitam o tempo juntos. Mais tarde, encontra-se com Sugou e os antigos amigos de Sao no bar de Eiju. O protagonista entrega ao careca a semente de Kayaba para análise e descobrem que ela é um pacote completo para criar um MMO totalmente imersivo. Ao pedido de Kirito, Eiju espalha a semente pela internet, permitindo que qualquer pessoa com acesso a um bom servidor crie seu próprio mundo virtual. Assim, o gênero VR-MMO, que estava em decadência, renasce como uma fênix. Os dados de Alfheim são transferidos para uma nova empresa, garantindo sua continuidade. Graças à semente, pequenas empresas e até jogadores individuais começaram a executar seus próprios mundos, inaugurando uma nova era para a realidade virtual. Graças à semente, os servidores dos mundos virtuais se tornaram compatíveis entre si, permitindo algo inédito, a transferência de personagens entre diferentes jogos. Assim, vemos o protagonista novamente em Alfheim Online, reunido com os amigos que fez em Sao, e agora se aventuram para completar os 100 andares de novo do Castelo Aincrad, recriado como uma ilha flutuante dentro de Alfheim.